Redes humanas. Então, a partir de hoje, a gente tem começado a 17, tá? A minha ideia, gente, é nós irmos até a Idade Média, tá? Sem pressa, porque, como eu disse para vocês, aqui nós temos questões que não adianta a gente tocar o barco, a gente tem que compreender o processo como um todo, né? Habilidades e competências vão fazer sempre relações com informações, com mapas, né? Com formas de interpretar diferentes. Então, aqui a gente precisa ter esse exercício da interpretação. Então, se eu estiver falando demais, podem dizer também, tá? E é isso que eu vou tentar fazer com vocês hoje, perfeito? Então, direto para a questão 17, e diz o seguinte: compreende assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade-estado grega, né, a polis, a redação das leis, ao escrevê-las, não se faz mais do que assegurar-lhes a permanência e a fixez. Ou seja, é preciso que essas leis redigidas pela sociedade, tem alguém entrando aqui, a Raina, essas leis redigidas pela sociedade na Grécia Antiga, dentro da polis, que elas, além de permanecerem por muitos anos, né, que elas tenham uma permanência. E aqui nós temos uma concepção... Oi, tudo bom, Raina? Tá me escutando bem? Tá. Aqui nós temos uma concepção lógica, que é a concepção grega de participação democrática em assembleias. Isso quer dizer que os gregos se reuniam nas praças centrais para discutir os destinos da sua cidade-estado. E todos aqueles que tinham a condição de cidadania, eles eram considerados iguais, ou seja, com os mesmos direitos de voto, com os mesmos direitos à palavra, com os mesmos direitos ao convencimento, e também às decisões do Estado, tá? Então, a gente vai ver que essa questão ela se repete muito no Enem, gente, que é a questão da cidadania, da participação política na Grécia e na Roma. Aí o cara olha para o Rafa e diz: Rafa, como é que vai ser isso em 2020? Cara, eu não sei como é que vai ser isso de 2020. Pelo simples fato de nós termos um governo que ele, tem uma tendência antidemocrática, ela tem uma tendência de negar a história e a responsabilidade histórica, e ao mesmo tempo que nós tivemos agora que o ministro da Educação saiu e entrou um outro. Eu não sei se essa prova está pronta. Tu entende? Então, se nós pegarmos, é clássico no Enem trabalhar com questões de cidadania, com questões de organização de Estado, de democracia, porque isso é uma herança que nós temos dos gregos. O pensamento ocidental que nós possuímos, ele tem a herança da Grécia Antiga. Então, essa questão ela é muito recorrente, tanto para tratar de Roma como para tratar de Grécia, tá? As leis tornam-se bem comum, ou seja, a lei não é para mim, a lei não é para Maria, a lei não é para um ou dois, a lei é para todo mundo. É isso que garante a isonomia, é isso que garante a igualdade perante a lei. Não me interessa se tu tem eu sempre digo isso, vou repetir, não me interessa se tu tem um Fuca velho ou se tu tem um Ford Fusion zero. Os dois têm que parar no trânsito, no sinal vermelho. Então, o que garante essa isonomia, essa igualdade, são justamente as leis, como essa citada por mim, a lei de trânsito que diz que tem que parar no vermelho. Perfeito? Não me interessa se tu é pobre ou é rico, então todo mundo tem que respeitar isso. Então, olha a importância da lei. A sua permanência, ela é a mesma coisa que nós dissermos, então, que a sociedade vai ficar mais justa, mais racional. Vamos ver lá, então, continuando. Origem do pensamento grego. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, então a questão de continuidade, isso é habilidade, viu, gente? Então, essa democracia, essa isonomia nasce da Grécia e nós mantemos-nos com ela, pelo menos aqui nos países ocidentais. A gente se mantém com esse sistema de pensamento isonômico e democrático. Então, essa questão da continuidade, para mim, ela é muito importante. Buscando garantir seguintes princípios, e aqui para mim é claro, é o princípio de isonomia e também acoplado o princípio de eunomia. A eunomia é a garantia das leis e a isonomia é a igualdade civil, a igualdade política civil. Olha aqui que eu trouxe para vocês, vou projetar aqui, ó. Aqui é a definição de isonomia, vocês estão vendo? Estado dos que são governados pelas mesmas leis.
Então, é a lei que vai trazer a garantia de igualdade, perfeito? Por isso que mantê-las, ela é importante. E aqui eu tenho o princípio de eunomia. Olha só que bonito, eu botei o azulzinho aqui, ó, eu destaquei em azul para vocês o dicionário informal da internet. Para os gregos, a isonomia sintetizava dois princípios. Então, acoplado à isonomia, nós temos dois princípios. Primeiro, o princípio da própria isonomia, que é a igualdade perante a lei, né? Que todos são iguais perante a lei. E depois, o princípio acoplado junto, o de onomia, que é o de respeito às leis, né, e de continuidade às leis. Tá? Aqui eu posso fazer uma relação, gente, com já trabalhado por esse professor esse ano, acho que há poucas semanas, esse cara aqui, ó. Nós temos aqui o Jean-Jacques Rousseau, que é aquele filósofo iluminista do século XVIII, onde ele é um apaixonado pela Grécia Antiga, pelo modelo democrático dos gregos, tanto que ele desenvolve a sua teoria, a famosa teoria, a teoria da vontade geral, que seria um aspecto comum a todos os indivíduos, e esse aspecto que é em comum, que todos aceitam, deve ser acatado pelo Estado. Esse princípio de isonomia está muito claro, por exemplo, na teoria do Rousseau, que é a teoria que vai trazer a democracia atual, né? O pai da democracia contemporânea. E aí, isso é habilidade e competência. Eu estou fazendo uma relação da democracia grega com um filósofo iluminista do século XVIII, que bebeu nos gregos para desenvolver a sua própria democracia. Tá? Vou ler para você só esse slide, tá? Então, o Jean-Jacques Rousseau, ele é um filósofo contratualista. Nós temos aí uma série de filósofos contratualistas, como Thomas Hobbes, como John Locke, né? Ele acredita que nós, em sociedade, nós estabelecemos um contrato entre nós. Isso quer dizer que eu e a Raina, a Suelen, a Maria, o Luiz, todos nós temos um contrato para viver numa sociedade organizada. E a base desse contrato é ter uma lei entre nós. Né? Uma lei que vai trazer igualdade, que vai trazer isonomia entre nós. Perfeito? O indivíduo já não é um simples homem, né? O indivíduo agora ele é um cidadão. Então nós aqui nessa sala virtual hoje, a gente não é mais um homem ou uma mulher, nós somos cidadãos. A gente está tendo uma relação de cidadania, inclusive aqui, que é uma relação profissional de cidadania. O indivíduo renuncia aos direitos pessoais em favor da comunidade. É quando eu digo que eu não quero o que é meu, eu quero o que é de todos. Eu quero preservar aquilo que é comunitário. Não assume como norma o instinto, mas a lei. Então, eu submeto o meu instinto, eu abafo o meu instinto, que é fazer o que eu quero, a hora que eu quero, em nome da racionalidade da lei. É a lei dizendo que a vida mais harmoniosa, a vida mais justa em sociedade, é a vida daqueles que renunciam das paixões pessoais, renunciam dos seus desejos pessoais e passam a respeitar o que é comunitário. E o que é comunitário? A própria lei. Perfeito? Então, se repete os gregos antigos no exato texto dessa questão do Enem. É Rousseau puro, só que por uma lógica mais iluminista, tá? Para terminarmos. Somente, então, a voz do dever sucede o impulso. Então, a lei é um dever, né, como da vida em comunidade, e que tem que acabar com o impulso físico. O direito sucede ao apetite, e o homem que até agora tomava em consideração somente a si mesmo, se vê forçado a agir em conformidade com outros princípios. E também, né, para poder ter conformidade com esses outros princípios, eu preciso ter o uso da razão. Agora, quais são esses princípios a qual ele se refere? Os princípios da vida em comunidade, da vida em sociedade. Então eu tenho que abdicar do que é meu particular, do meu desejo particular, né, para respeitar aquilo que é de todos, né, de forma racional, a lei. Deu para entender isso, gente? Tranquilo. Vamos lá, então, para a próxima questão, meu povo querido. A questão diz... Gente, alguém ficou em dúvida em outra alternativa aqui na 17? Mas aqui ela é muito tranquila, né? Transparência, a gente vai ver... Sobrou para mim? Transparência, gente, seria numa democracia representativa. Os gregos não têm uma democracia representativa. É uma democracia direta. As pessoas fazem o Estado, constroem o Estado juntas. Eu preciso saber se o meu representante está fazendo coisa certa. Então eu preciso de transparência. Eu posso ver lá no portal da transparência se o deputado federal que eu votei está indo todo dia na Câmara. Se o deputado que eu votei, ele está prestando contas dos seus serviços. Então, ele precisa ter transparência em relação a mim. Mas eu sou
o votante, ele é meu representante. Então a transparência é uma lógica de um sistema mais representativo, o que não corresponde aos gregos, porque eles têm uma democracia direta. Tripartição também não é da Grécia, né? A tripartição é junto com Rousseau, dentro desse contexto iluminista, né? O Barão de Montesquieu, poder executivo, legislativo e judiciário, então não pode ser. É equiparação, né? Então não é equiparar pessoas e gêneros, principalmente gêneros, mas é trazer o princípio de igualdade, e o último é de elegibilidade. Elegibilidade não pode ser. Por quê? Porque também é representativo. Perfeito? Vamos para 18, então. Na 18, olha o texto. Gente, achei esse texto muito bacana. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária permanência da palavra. Então, o que é mais importante dentro de uma polis grega, e aqui eu tenho uma relação direta com a questão 18, né, que vai falar de isonomia na democracia da polis grega, aqui eu tenho também o princípio da palavra. O princípio da palavra está acima de todos os princípios. O princípio da palavra ele é mais importante do que o princípio da justiça. O princípio da palavra ele é mais importante do que o princípio das leis, porque a palavra representa a liberdade de que o cidadão grego tem de botar para fora o que ele pensa. Então ele traz uma conotação de importância, de significado muito grande, justamente para a palavra, para a discussão. E aqui, meninas e meninos, eu posso fazer uma relação direta com um filósofo grego chamado Platão, porque Platão vai desenvolver a ideia da como é que a gente chama? A gente chama da dialética, né? A dialética, para mim, é uma das coisas mais fantásticas do universo. A dialética é a contraposição de ideias, é a contraposição de posições. Então, quando eu contraponho ideias, nasce dessa contraposição uma nova ideia, ainda mais aprimorada, ainda mais superior. Então, quando eu coloco a palavra em uso, eu vou discutir com uma outra palavra, com outro indivíduo. Aqui surge a dialética, aqui surge a contraposição. E é assim que os gregos fazem e constituem a sua democracia, através da palavra. Então, a extraordinária permanência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder político. A palavra constitui o debate do contraditório, ou seja, as posições contrárias, né, que sejam colocadas e debatidas, a discussão, a argumentação e principalmente a polêmica, que eu adoro polêmica, torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Então, o jogo é da retórica. Então, se tu vê aí o Lula de um lado e o Bolsonaro do outro, isso é um jogo de retóricas. Isso é a essência da democracia, isso tem que existir. Tu odiando um ou amando o outro, ou odiando o outro e amando um, não interessa. Agora, fazer parte dessa discussão e dessa polêmica é o que é política. Tá? E uma política democrática. Porque a Raina tem o direito de defender as ideias dela, mas a Suelen também tem o direito de defender as ideias dela. E elas podem se contrapor. Perfeito? Então, olhem só, vamos ver lá. Agora tem que ir para a parte de cima. Na configuração política de democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha a função, dois pontos, aí ele falou dois pontos. Então aqui vai falar especificamente de Atenas, onde nasce essa democracia. Lembrando vocês, meninas, que Esparta não possuía um sistema democrático. Esparta possuía um sistema de oligarquia militar, extremamente autoritário. Tá? Então a ágora, o que é a ágora? Lembra que a ágora é a praça central. É a praça onde se faz política, onde se coloca a palavra contra outra palavra, perfeito? Deixa eu ver aqui, então. Essa é 18, né, gente? Tá, só para ver o gabarito aqui. Agregar os cidadãos em torno dos reis, gente, é um sistema real, monárquico? Atenas teve um período monárquico, mas aqui ele está colocando em jogo não o período monárquico, mas o período democrático, que é o período clássico. Então eu descarto a B. Permitir aos homens livres acesso à decisão do Estado exposta por magistrados não é defender a ideia de outro. Ou seja, aqui tem a ideia de defender a ideia de um magistrado. Não, é defender a minha ideia. As pessoas vão para defender as suas ideias e não para defender a ideia de outros, como se outros estivessem representando a minha ideia. Não, não há representatividade. Essa B aqui, meninas, eu colocaria como uma segunda questão assim que tá no caminho, mas não é a certa.
Perfeito? Com aquela característica do Enem que a gente sabe. A C, construir um lugar onde o corpo de cidadãos se reúne para deliberar sobre as questões da comunidade. Então, o grupo de cidadãos, né, o corpo dos cidadãos juntos, formam uma pessoa única. Essa pessoa única é a sociedade civil organizada. Então, o que é o Estado? O Estado é a reunião das pessoas num único corpo político, né? E isso aqui nós temos, por exemplo, não sei se vocês viram o meu vídeo de... Deixa eu mostrar aqui para vocês, se vocês viram o meu vídeo de Thomas Hobbes. Viram meu vídeo de Thomas Hobbes, meninas? Alguém assistiu? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou abrir para vocês já o que eu quero dizer com isso, tá? Olha como se encaixa perfeitamente na arte da principal obra de Thomas Hobbes, o Leviatã. Olha que fantástico que é isso. Aqui. Ó. Acho que tá lá no finalzinho. Ó, estão vendo aqui essa aqui, ó, bem no canto esquerdo de você, da tela de vocês, nós temos a capa do livro de um outro filósofo contratualista, assim como já citado Rousseau, o Thomas Hobbes. A capa do livro chama-se Leviatã. Olha só o que compõe o corpo do rei. O corpo do rei é composto pelos súditos, pelas pessoas do reino. Aqui nós temos o mesmo princípio do Rousseau, que a gente viu antes, que é de vontade geral. A política, o Estado, é um corpo de indivíduos somados. Deu para entender? E aí isso se encaixa perfeito com a nossa lógica aqui, ó. Nós estamos vendo, tá? Olha C, construir um lugar onde o corpo de cidadão se reúna para deliberar sobre questões da comunidade. Bom, o corpo político vocês entenderam. E o lugar? Qual que é o nome do lugar? Ágora, perfeito. Ah, muito bom. Olha 19, vamos lá que eu tô animado. 19. Pois quem seria tão inútil ou indolente, está xingando bastante aqui, a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo. Gente, até aqui, o que eu li? Eu li que os romanos colocaram grande parte do mundo tutelados pelas suas leis. Isso quer dizer que os romanos dominaram grande parte do mundo? Sim. Agora vamos lembrar com o Pro Rafinha aqui. Qual que é o período que os romanos fazem a sua expansão territorial, dominando várias regiões do globo terrestre? Quando é que começam essas expansões romanas? A partir das guerras púnicas, lá na segunda metade da República. Mas elas se intensificam no Império. Naqueles 200 primeiros anos do Império Romano, que nós vamos chamar de Pax Romana, ali continua esse desejo, esse fervor romano por se expandir e conquistar outros povos. Deu para entender isso? Então o texto está falando da expansão romana a partir das guerras púnicas. Fato nunca antes ocorrido, interrogação. Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devoto a outros espetáculos que não o romano, né? Ou estudos, a ponto de considerar qualquer outro objeto de estudo da história mais importante do que a aquisição de conhecimento dos romanos. Aqui eu achei ele pretensioso, para não dizer filha da puta, tá? Eu achei ele pretensioso. Por quê? Porque ele está dizendo, por que você está estudando outras coisas na história? Você tem que estudar os romanos. Os romanos que são foda. O resto é tudo balela. Vocês têm que estudar. Por que vocês estão estudando outras coisas de história? Tem que estudar só Roma. E é isso que ele está querendo dizer. Bom, aqui eu tenho um historiador romano, né? O Políbio, um famoso historiador romano, tá? Estadista, político. Bom, a experiência a que se refere o historiador Políbio, nesse texto escrito no século II a.C., ou seja, ainda no período republicano, porque o período imperial é só 27 depois de Cristo, então, século II a.C., ainda estamos ali no final do período republicano. O que ele está falando? Ele está falando do domínio dos romanos sobre outras populações. E o que é a palavra imperialismo? O que é a palavra imperialismo? A gente não estudou neocolonialismo, imperialismo do século XIX? É o domínio da Europa sobre regiões da África e da Ásia. Então, imperialismo é uma palavra que tem um significado, tem uma nomenclatura de sinônimo de imperialismo, de domínio. Perfeito? Então, eu só encontrei imperialismo na questão C, na alternativa C. A concretização
do desígnio imperialista, ou seja, do ímpeto, né, imperialista, do desejo imperialista de dominar dos romanos. E qual é a técnica de domínio dos romanos? A mais velha, a mais antiga técnica de domínio das populações humanas, historicamente constituídas. Dividir para conquistar, dividir para conquistar. Essa é a técnica mais antiga de conquista. Quando os portugueses chegaram aqui, por exemplo, eles encontraram 300 grupos indígenas. Será que os portugueses, eles têm um exército suficiente para matar esses 300 grupos indígenas? Não tem. O que os portugueses vão fazer? Vão fazer alianças com alguns grupos, armar alguns grupos indígenas para poder atacar os outros. Então, ele cria uma intriga, ele cria uma divisão entre os grupos naturais para poder conquistar. Quando Francisco Pizarro chegou na Espanha para conquistar a Espanha, ele vai encontrar o Império Azteca dividido em pequenos grupos, uma espécie de uma confederação. Assim como os maias. O que acontece? Esses grupos estavam descontentes. Basta o Francisco Pizarro se aproximar de alguns grupos para atacar os outros. Então essa é a técnica mais antiga de conquista. É dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Perfeito? Gente, mais alguma dúvida nessa 19? Podemos passar para 20? Galera, eu estou falando mais, estou fazendo mais relações, porque o Enem exige isso de vocês. Tá? A gente vai ver uma questão daqui a pouco que para mim não é questão de história, é questão de filosofia. Porque além da habilidade e da competência, elas são questões que muitas vezes elas se dão de forma interdisciplinar, elas se misturam. E aí, fazer essas relações, elas são essenciais para o formato de raciocínio que vocês precisam para o Enem. Tá? Na 20, vamos lá então. Lei das 12 Tábuas, também já citada pelo Rafinha aqui, né, em meados do século V a.C., fixou por leis um velho direito costumeiro. E aí nós falamos na última aula, né, de direito consuetudinário. O que é um direito consuetudinário? É o que o texto está dizendo aqui, Raina. É um direito costumeiro. Né? No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, das 12 tábuas, em última análise, matar o devedor. Caraca, mano, mas não vai adiantar nada, né? Porque se tu matar o devedor, tu não vai receber o dinheiro igual. O código permitia, em última análise, então, matar o devedor ou vendê-lo como escravo, do outro lado do Tibre. E por que do outro lado do Tibre? Porque do outro lado do Tibre é estrangeiro, não é romano. Então vaza, tá? Isto é, fora do território de Roma, considerado agora bárbaro. Então, se tu foi escravizado, então tu não pode ser romano, tu é bárbaro. Perfeito? E aqui nós entramos para uma questão muito importante também, que eu sempre repito, vou repetir de novo para vocês, meninas, que é a relação da escravidão no mundo antigo com a relação da escravidão do Brasil colonial, né? A escravidão da modernidade. Então, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, eu sou da tribo dos Camargo, tá? Aqui na Roma. E a Maria Lúcia é da tribo das Lúcia. Fechou? A gente é tudo vizinho, um do lado do outro aqui. Os dois são brancos, né? Os dois moram um vizinho do lado do outro. Só que eu conquistei a tribo dela e eu escravizei ela. Então ela é uma escrava branca. Ela é uma escrava que tem a mesma etnia que eu tenho. Às vezes tem a mesma língua, às vezes tem a mesma cultura. Só que ela vai ser escrava e eu vou ser o dono do escravo. Perfeito? Já na escravidão da modernidade no Brasil, nós temos a questão étnico-racial, né? Lembrando que essa palavra racial sozinha, ela é muito difícil de ser usada. Então, ela sempre vem acompanhada da palavra étnica, porque aborda também questões da cultura e não apenas a questão genética, perfeito? Então, étnica-racial, por quê? Porque a cor da pele é uma imposição para a escravidão, né, na modernidade. Perfeito? Sem falar que o escravo não é visto como objeto, como escravo na antiguidade. O escravo na modernidade, ele é um sub-humano. Ele é um ser humano de segunda classe, ele é inferior. Perfeito? E essa lógica vai permanecer até o século XIX. Vamos lá, então. A referida lei foi um marco na luta de direitos do Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus... O que possibilitou que os plebeus, a lei das 12 tábuas, né, reivindicassem as mudanças sociais com base em conhecimento das leis? E aqui eu posso fazer uma dobradinha com a 17, que é a questão 17 que a gente viu agora. O que é a questão 17? A lei é o critério, o princípio da isonomia. A lei é que garante a isonomia e a igualdade entre as pessoas. Então aqui eu volto a falar em leis.
né? Então, o que garante para os plebeus é uma maior igualdade em relação aos patrícios. E aqui eu trouxe um material para vocês, só para a gente relembrar. Estão vendo aqui, ó? Olhem só. Esse é o grande problema da história romana. As disputas constantes entre um grupo menos abastado, né, um grupo mais pobre, e um grupo mais rico, mais aristocrático, mais da elite, que são os patrícios. Essa luta entre patrícios e plebeus, ela se dá em toda a história grega. Tá? Agora, aqui nesta passagem do início da República, quando eles acabam com a monarquia e implantam a República, esse é o maior problema. Esse problema está em alta, esse problema está no ponto alto, né? Ele está muito tenso. Bom, como é que eu acabo com a tensão entre patrícios e plebeus? Eu preciso fazer leis que garantam maior participação dos plebeus na sociedade. Percebam que nesse contexto de Império Romano, as leis elas vão garantir a defesa do pobre, né? A defesa dos mais humildes. Então as leis elas têm essa característica de defender as pessoas menos abastadas, que não conseguem se defender por conta própria, né? Principalmente se defender das grandes corporações, né? Ou de indivíduos de grande importância. Então aqui na Roma Antiga não é diferente. Essas leis elas vêm para ajudar e facilitar o processo dos plebeus. Então, o poder de luta dos plebeus é amarrar as mãos, né? É cruzar os braços, fazer greves. E, basicamente, 70%, 60% da população é plebeia. Se os plebeus pararem, a sociedade romana para. Solução para esse problema é o conceder direitos aos plebeus. Se eu quero que os plebeus voltem ativa na minha sociedade, eu preciso conceder a eles, né, uma igualdade de direitos. E aqui nasce o nosso último material, ó, as leis das 12 tábuas. Perfeito? Que é nesse contexto do início da República Romana, quando os plebeus passam a ganhar uma série de direitos. Inclusive, antes das leis das 12 tábuas, os plebeus ganharam aí, né, o tribuno da plebe, uma assembleia própria para os plebeus. Perfeito? Vamos voltar lá então, gente. Pode ser? Rafa. Oi. Pode perguntar. Eu ia marcar a C. A C? Vamos ver a C. Conquistassem a possibilidade de casamento com os patrícios. Aqui nós temos a lei da Canuleia, tá? E a lei da Canuleia... A lei da Canuleia, ela é posterior à lei das 12 tábuas. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, ó. Então, a lei das 12 tábuas, 450 a.C. Oi, desculpa. Agora voltou. Voltou? Voltou? Agora sim. Ah, tá. Oi. Tá. Eu acho que eu posso voltar para minha rede normal. Não. Eu lembro dessa lei da Canuleia aí. Exatamente. Ela estava dentro da lei das 12 tábuas, não separada. Não, ela está separada, tá? A lei da Canuleia é 445, é 5 anos depois das leis das 12 tábuas. Porque, na verdade, a lei das 12 tábuas, ela nasce com a lei das 10 tábuas. No ano depois que é feita a lei das 10 tábuas, que eles vão fazer mais 2. Aí vira a lei das 12 tábuas. Hoje a gente só chama de lei das 12 tábuas. Mas ela inicialmente é a lei das 10 tábuas, tá? E a lei da Canuleia, ela ocorre 5 anos depois. Perfeito? Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Maria, ficou tranquilo? Beleza. Vamos voltar lá então. Valeu. Questão 21, vamos lá, questão 21. Gente, seguinte, ó, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu preparei uma sistemática de aula completamente diferente para vocês hoje, tá? Do que a gente vinha trabalhando nas últimas aulas e principalmente quando a gente estava trabalhando lá com questões de vestibular. Eu preciso de um feedback de vocês, tá? Se Rafa tá muito enrolado, tu traz muita informação, a gente não entende nada, você tem que me dizer. Agora, eu estou tentando me acoplar à lógica do Enem, que é justamente fazer essa mistura, essa fruta de informações, né, entre as áreas das humanas. Perfeito? Então, vamos lá, continuando. Aqui nós temos 2 textos. O primeiro texto vai falar sobre Atenas, né, na Grécia Antiga, e o segundo texto volta a falar das... A Fá tá travando. Tá travando? Tá. Deixa eu ver aqui com o pessoal. Vero! Posso ligar a internet normal ou não? Tá. Obrigado. O que é uma mulher na vida de um homem, né? Né? Não é a mulher, é a mulher, velho. Eu acho que eu vou ter que editar isso aqui também depois, né? Agora consegui. Tá bem bom, pessoal. Obrigado.
Vamos continuar então. Gente, se a minha voz pausar, vocês podem gritar de novo, tá? Vamos lá então. Primeiro texto é um texto que vai falar sobre Atenas na antiguidade, principalmente aquele legislador chamado Solon. Solon fez a maior revolução social em Atenas antiga, né? E no segundo texto nós temos a volta das leis das Lusitanas. Vocês viram quantas vezes as leis das Lusitanas caíram no Enem, gente? Qual é a chance disso voltar a cair? Sabe para mim qual que é a chance de voltar a cair? O fato dela não estar misturada com aspectos da democracia, né, da isonomia e da liberdade. Porque se tiver relacionado, eu acho que não vai cair dessa forma, tá? Mas isso é uma suposição, eu não tenho como saber. Tudo vai depender do novo ministro que vai entrar aí, né? Mas vamos esperar. Bom, Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a Terra é dividida, são mencionadas juntas. Logo depois, em 600 a.C., ele foi designado como um legislador da cidade de Atenas, com poderes sem precedentes, porque a existência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podia continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra, por meio da força ou de pequenas concessões. Então, aqui o texto já diz por que o Rafa disse para vocês, por que o Rafa revelou que o Solon foi o legislador que fez a maior revolução social em Atenas. Porque ele proibiu a dívida, a escravidão por dívida. Simples. Se tu é cidadão, tu não pode ser escravizado por dívida. E nem assassinado por dívida. E se tu foi, a tua terra pode ser devolvida. Então, ele vai agradar, ou ele vai trazer mais igualdade, né, mais isonomia para os setores sociais de Atenas. Já no texto 2 diz o seguinte: a lei das Lusitanas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até os dias atuais. Então, mais um texto, é o segundo que eu estou lendo hoje, que vai falar a mesma coisa. A relação da democracia romana com a democracia atual. Então, isso é habilidade, é a continuidade do pensamento histórico. Perfeito? Eu estou sendo repetitivo, mas vocês vão me agradecer depois do Enem. Foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo, da vida em sociedade, é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. Aqui se repete a 17, né? A lei como garantidor de igualdade. Ou a questão anterior, quando a gente viu a relação entre patrícios e plebeus, né? A lei serve para quê? Também para proteger os mais humildes. E é isso que o texto está dizendo, tá? Então, vamos ver a pergunta, gente, rapidinho. O ponto de convergência, o ponto de encontro entre realidades sociopolíticas citadas ou indicadas no texto consiste nas ideias de que, então, o que há de comum entre Solon e as leis das Lusitanas? Para mim, é o princípio de isonomia, de maior igualdade entre as pessoas. Vamos ver? Discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Não, a democracia é estabelecida pela palavra e pela liberdade, né? E não por preceito formal a discussão. Só um pouquinho, deixa eu pegar o gabarito. Essa é 21, 21, gente? É 21. Isto, tá? Eu vi que a A não podia ser mesmo, mas eu acho que a A tá daquele quase lá, viu? Discussão de preceitos formais. Discussão de ideias e não de preceitos formais. Então, eu acho que por pouca coisa ela não está certa. Usando a referência da palavra utilizada anteriormente. A invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Não, vai proteger o povo pobre, mas desarticular a aristocracia é mais difícil, viu, gente? Tu tirar o poder da elite é mais difícil. Agora, tu proteger os mais pobres, sim. Trazer mais igualdade, sim. A C, formulação de regulamentos oficiais, instituiu as sociedades. Gente, o que institui as sociedades? Regulamentos oficiais, ou seja, as leis? Ou será que a sociedade ela se reúne antes das leis? A sociedade ela é constituída, gente, por um processo civilizatório que constitui a agricultura na terra. Tá? As leis elas surgem no sentido da contabilidade do fruto da terra. Perfeito? Então,
apesar de não estar completamente errada, ela não, para mim, não é o conceito que tem entre eles, tá? Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Então, para mim, não, eles já tinham sociedades constituídas. Definição de princípios morais, não é de princípios morais. Tá? Por quê? Porque cada sociedade tem a sua moral. Lembrando vocês que na filosofia nós temos uma disciplina chamada ética. E o que é essa disciplina da ética? A disciplina da ética, ela vai estudar as relativas morais, ou seja, a variação das morais. Então, na família da Maria Lúcia, ela não pode namorar com um homem tatuado e de brinco, por exemplo. É uma moral da família dela. Na minha família, pode namorar com quem quiser, homem, mulher, em qualquer lugar. Então, isso é um aspecto de moralidade. A minha moralidade, por exemplo, é diferente da moralidade de outras famílias. Não quis dizer que a tua família é conservadora, viu, Malu? Eu nem conheço ela. É só critério de exemplo mesmo, tá? É que a minha família é mais liberal mesmo. Então, gente, a ética, ela é uma disciplina que vai estudar as diversidades morais. Então a moral como uma coisa muito específica. Eu não posso dizer que a moral dos romanos é a mesma moral dos atenienses, em períodos diferentes. Então não é uma questão moral, tá? E criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Então eu volto para exatamente a mesma questão da 17. A lei como garantidora da isonomia e da igualdade. Meu querido, olha para mim. E eu vou te dizer um troço bem sério. Se no final do ano nesse Enem cair uma questão com a mesma lógica e tu errar, a treta vai ser grande. Eu tô brincando, gente, relaxa. E ó, a mão que balança a orelha. Tô entendido? Vamos para entrar na Europa medieval. Vamos fazer pelo menos uma de Europa medieval, que era a minha intenção entrar, tá? A gente foi da 17 a 22. Vamos para 22. Agora vamos sair um pouco dessa lógica que eu acho que a Suelen já está meio enjoada, já está segurando a cabeça, né? De falar de Atenas, de falar de isonomia, né? Então, calma, Su, a gente vai mudar agora, tá? Vamos para a Alta Idade Média, ou seja, o período inicial da Idade Média. A Idade Média é um extenso período da história, sim, extenso porque é um período de 1000 anos, né? Vai do século V depois de Cristo ao século XV depois de Cristo. Então, sim, é extenso. Extenso período da história do Ocidente, cuja memória é construída e reconstruída segundo as circunstâncias das épocas posteriores. Então, quem é que estuda a Idade Média? São as pessoas da Idade Média? Ou são as pessoas que vêm depois da Idade Média? Essa é uma prerrogativa da historiografia, tá? E olha só que interessante. Quem é que deu o nome a esse período de 1000 anos da Idade Média? Será que foram os medievais? Será que foram os homens e as mulheres medievais? Não, foram os homens e as mulheres da modernidade que deram o nome, tá? Porque quando o cara tá na modernidade, quando o cara tá lá no período moderno, depois da Idade Média, ele vai olhar para trás, olha a interpretação do Pro, ó. Vai olhar para trás. E o que ele vai ver no período anterior para trás? Vai ver a Idade Média. Aí o cara vai botar a mão na consciência e vai dizer, caraca, mano, que período de merda. A Igreja Católica dominou tudo, as pessoas eram burras pra caralho. Né? Que é essa ideia, ou essa falsa ideia de trevas medievais. Então, o nome Idade Média, ou o nome da Idade das Trevas, foi atribuído aos modernos e não aos medievais. Que olham para o passado, ou seja, olham para a Idade Média como um período de atraso e de escuridão. Então, é um período intermediário. É um período entre a Grécia clássica e a modernidade filosófica. Eu tenho um período médio ali, ó. Certo? Que foi. Então, ela é carregada de preconceito, a palavra Idade Média. A palavra Idade das Trevas ainda mais. E esse preconceito está no homem da modernidade, que está após a Idade Média. Perfeito? Gente, para mim aqui já há. Para mim aqui já há. Porque eu tenho o primeiro Reich, segundo Reich e terceiro Reich. Qual que é o primeiro Reich? O primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico. Qual que é a data de formação do Sacro Império Romano Germânico? Eu vou ter que conferir essa data aí. 843 depois de Cristo. Alguém, se por favor, confere para mim aí. Um tal de Tratado de Verdun. Com o fim do Império Carolíngio, do Império dos Francos, né, da dinastia carolíngia, o neto do Carlos Magno, que foi o último grande imperador dos francos, dividiu
o território dos francos, ou o Império dos Francos, entre os seus 3 filhos. Né? Os 3 netos de Carlos Magno. Luís o Piedoso, que era o filho, dividiu em 3. Uma dessas 3 partes do antigo Império dos Francos é chamado de Sacro Império Romano Germânico. A Raina, por exemplo, provavelmente é uma italiana proveniente do Sacro Império Romano Germânico, como nós já conversamos disso. A minha esposa essa semana recebeu a cidadania italiana. E aí a gente descobriu a cidade onde ela nasceu. Gente, é extremo norte da Itália. A minha esposa é loira, não tão loira como a Raina, mas ela é loira. E eu sempre disse para ela, tu é italiana do norte. Tu é italiana que está mais próximo do Sacro Império Romano Germânico. Por quê? Porque tu é galega. E veio o documento, puf, né? Ela só não me chamou de Deus porque ela é casada comigo. Ela disse, tinha razão, né? Eu sou galega. Por quê? Porque o Sacro Império Romano Germânico ficava exatamente no norte da Itália. E como o nome já diz, ele é germânico. O Hitler também era germânico e achava que os germânicos eram superiores. E ele vai querer criar a terceira versão do Sacro Império Romano Germânico. Ele vai querer criar o que nós chamamos de Terceiro Reich, ou o Terceiro Sacro Império Romano Germânico. Então, no futuro, que é o Hitler, fazendo uma referência ao passado do seu povo, justamente para aquela questão do nacionalismo, da supervalorização da raça ariana, né? Eu preciso dizer que o povo superior é o povo germânico, tá? Eu, a Maria e a Sueli estamos ralada, né? E só quem vai viver é a Raina e a Verônica. Certo, meninas? Vamos fazer a última, eu libero vocês, pode ser? Pode ser? Só para eu continuar, porque eu tô acelerado. Pode ser? Depois eu vou gravar umas aulinhas para a galera. Alguém quer falar? Pode falar. O Tratado de Verdun... Eu não estou escutando, eu só vou desligar e ligar de novo aqui. Desculpa, eu não estou escutando. Eu só vou ligar e desligar aqui, porque aí ele volta a funcionar. Sabe o troço que o cara compra no Paraguai? Se eu vou escutar. Oi, agora estou escutando plenamente. Pode falar, Maria. O Tratado de Verdun é 843. 843. Então, o Rafinha estava certo. Certo? Bom, vamos para a última então e libero vocês. A Sueli tá louca para tirar um cochilo. Sexta-feira, né? Sexta-feira, dia de maldade, hein, Sueli? Dia de correr pelada na rua. Sexta-feira é dia de arranjar briga com a polícia. Forçar demissão. Dar cavalinho de pau, arranjar briga. Dia de usar drogas. Vamos lá, então. Eu queria encerrar a aula de hoje, gente, além da minha animação, com um império, um dos impérios africanos, que é o famoso Império do Mali, certo? E antes de nós começarmos, eu projetei aqui para vocês, ó. Aqui. Não é, tá aqui, achei. Demorou, mas consegui. O Império do Mali, tá? O Mali, gente, essa região do Mali é África Ocidental, né? Ela é África, quase o Berbere, né? Ela não é bem o Berbere, um pouco mais ao sul do Berbere, do Maghreb, onde fica essa região mais norte da África. Nós temos, então, a África Ocidental. O Mali, gente, foi colonizado no século XIX, final do século XVIII, final do século XIX, pelos franceses. Inclusive, tivemos guerras recentes no Mali, com a intervenção do exército francês. Por quê? Porque eles têm uma parcela de responsabilidade nos conflitos que ocorrem hoje no Mali. Agora, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam no mapa, e essa para mim seria a crítica que eu faria a essa questão do Enem, porque se a questão do Enem tivesse dado um mapa, além de dar mais prioridade para a relação da habilidade e da competência, me dá mais chance de responder. Porque o Mali, ele vai ter contato, olha só, o Mali, eu tenho uma proximidade com o norte da África, e o que eu tenho no norte da África? O Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é a bacia comercial do mundo antigo. Né? Na Antiguidade, até a Idade Média, até as grandes navegações, o grande centro econômico do mundo é o Mediterrâneo. Então, desde os romanos até as grandes navegações, o centro comercial do mundo é o Mediterrâneo. Então, o Mali, eu posso ter mercadorias que vêm do norte para o Mali, mercadorias que aqui no Brasil a gente chama de drogas do sertão, né? Ou seja, são especiarias típicas aqui da nossa fauna e da nossa flora,
mais da flora do que da fauna. Aqui nessa região do rio Níger, né, da África subsaariana, África abaixo do Saara, África Negra, nós temos também uma região de muitas florestas, que também possuem produtos, né, que são interessantes para o comércio, inclusive ouro, né, e diamantes. Então, eu tenho uma ponte com a região mais sul e eu tenho uma ponte com a região mais ao norte. E eu ainda tenho uma ponta com a região do Oceano Atlântico, né, que também trazem riqueza essas populações litorâneas. Então, eu tenho aqui um entreposto comercial. E justamente o que o texto diz, né, que é o comércio. Então, eu peguei uma imagem e eu consegui, de uma localidade da imagem, tirar várias informações e possibilidades ao longo da história. E olha o que o texto nos diz aqui, gente. No Império Africano do Mali, no século XIV, ou seja, na Idade Média, Tombouctou foi o centro do comércio internacional, onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim, né? Marfim vindo daqueles elefantes africanos, entre outras cositas más. Havia também um grande comércio de livros de história, né? Essas pessoas eram inteligentes, de medicina, de astronomia e de matemática, além de uma grande concentração de estudantes. A importância secular de Tombouctou pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas a palavra de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombouctou. Eu achei fantástica essa frase, desculpa a minha risada. Eu achei fantástica mesmo, o que diz que muitos dos produtos não são provenientes do Mali, mas que eles vêm para o Mali, ou para o Império do Mali, através de uma inserção comercial, né, de rotas comerciais. Em explicação para o dinamismo dessa cidade e a sua importância histórica no período mencionado, que é o período medieval, né, uma explicação para o dinamismo dessa... isolamento geográfico, o texto vai completamente contra a ideia de isolamento geográfico, né? De contato comercial. Exploração intensiva de recursos naturais? Não, porque o sal vem do norte e o ouro vem do sul. Então eles não estão explorando os recursos naturais. Eles estão trazendo os recursos de outras regiões para o Mali. O recurso que ele diz que é natural do Mali é o conhecimento. Perfeito? Eu não sei se eu não nasci no Mali. C. Posição relativa nas redes de circulação. Para mim é isso. Né? Uma posição relativa, ou seja, não diz nem se ela é grande ou se ela é baixa, mas era uma posição relativa numa rede de circulação comercial. E exatamente o que o texto diz é C. É uma fotografia do texto é C. Tá? Tráfico e transatlântico de mão de obra servil? O texto fala em mão de obra servil? Não, o texto fala de mão de obra escrava, certo? E competição econômica dos reinos na região. O texto também não aborda uma questão de competição, certo? Então, se há uma troca comercial, eles não estão competindo. Eles estão se auxiliando comercialmente, perfeito? Então, a lógica para mim ela é diferente.